Boa tarde a todos. Que bom que você veio para estar conosco nessa tarde. Deus seja louvado pela oportunidade que temos de estar aqui na casa do Senhor. E aqueles que estão acompanhando também pela internet, também Deus seja louvado com a presença de cada um de vocês. Pode colocar na tela, por gentileza, aí o nosso momento. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Antes de nós estudarmos aqui o assunto da tarde, eu queria fazer um momento com vocês de oração. Capítulo 7, versículo 14. Falar com Deus, ele é um privilégio grandioso que o Senhor nos concede. E com certeza Deus tem muito a fazer na vida de cada um de nós. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos serão o quê? Impuros, porém agora eles são santos. Amém, irmãos? Eu não sei quantos de vocês aqui, irmãs, não estão com os seus maridos na igreja. Eu não sei quantos maridos que aqui estão têm seus filhos na igreja, ou as esposas na igreja. Mas uma coisa eu sei, o Senhor Deus, ele diz para nós neste verso, que um crente, ele santifica um descrente. A casa que tem um crente é abençoada, e todos os que envolvem aquela casa são abençoados também. Assim como a casa de Potifar foi abençoada por causa de José, acredite que a tua casa também pode ser abençoada, porque você é fiel ao Senhor. Então creia e clame ao Senhor cada dia pelo marido que não está na igreja, pelos filhos que estão afastados, porque o nosso Deus, queridos, é um Deus que não conhece causas difíceis. Amém? Não conhece impossibilidades. E Ele quer abençoar a nossa família. Com certeza o bem mais precioso que nós temos aqui nessa vida não são os bens materiais. O bem mais precioso que temos aqui nessa vida é a nossa família. E o nosso grande sonho como cristãos é preparar a nossa vida, mas também preparar a nossa família para o reino dos céus. Amém? Quantos nesta tarde gostariam de orar especificamente pela família? Eu não sei se você está aqui comigo orando pelo marido que está afastado, mas eu sei que Deus pode cuidar dessa situação para você. Talvez você que está aqui tenha os filhos bem distantes, mas o Senhor não conhece impossível. Ele pode fazer até o impossível para ajudar você. Amém? Porque Ele tem um jeito muito especial do impossível fazer. E eu quero convidar você que quer pedir esta bênção ao Senhor e orar pela família, você pode vir aqui. Quem está com a sua família pode vir com a família. Quem está sozinho, vem trazendo a família no coração. E aí nós vamos orar ao Senhor, depois desta música, pedindo para Ele cuidar da nossa família, em nome de Jesus. Amém? Você pode vir, Ângela, aqui para nós orarmos. Aí você vem cantando esta música aí, ó. Porque esta música fala para a gente exatamente que Deus tem um jeito especial do impossível fazer. Lutas virão. Olha, lutas virão enquanto aqui viver. Enquanto aqui viver. Mas que Deus promete ao teu lado sempre estar. Ao teu lado sempre estar. Olha o que o Senhor Deus diz para nós. Não permitirá que venhas perecer. Que mais? Pois já proveu de um jeito todo especial. Olha só, Deus tem um jeito especial. Meu Deus tem
impossível fazer, quando não mais forças há, nem saída podes ver. Se for preciso, Ele abre o mar, ou faz o tempo parar, só para poder te ajudar. Você, ajudar você que está sozinho aqui na frente, mas está no coração os filhos, o marido, a família, e Deus quer ajudar você. Em nome de Jesus, Ele vai cuidar. Você, marido, que está também aqui sozinho, Deus quer cuidar da sua família. Tem um jeito especial no impossível fazer, quando não mais forças há, nem saída podes ver. Se for preciso, Ele abre o mar, ou faz o tempo parar, só pra poder te ajudar. Só para poder ajudar. Só pra poder te ajudar. Nós temos 2 adolescentes, 13 e 15 anos. E desde o início do ano nós deixamos eles no colégio. E a gente entende que os filhos, eles crescem e daqui mais um tempo eles voam, né? Foi assim com a gente. E nós praticamente já permitimos que os nossos voassem, porque a gente crê que de lá do colégio é bem provável que eles já vão para a faculdade, da faculdade casem, constituam família. O nosso sonho é morar lá dentro do mato, no Pará. Eu não sei se eles vão conseguir ir lá com a gente, mas é o que Deus permite para nós, queridos. O importante é nós orarmos e cuidar dos nossos filhos, da nossa família, que é o que Deus tanto valoriza também. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos deu família. Obrigado porque a família é um presente vindo do céu para nós. Obrigado pelos filhos que o Senhor nos deu. Obrigado porque somos filhos, o Senhor nos deu uma mãe, um pai. E nós louvamos o Teu nome pela família que o Senhor nos deu também. Obrigado, Pai eterno, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, orando ao Senhor, clamando ao céu, para que o Senhor, de uma forma muito especial, venha cuidar da nossa família. Que o Senhor venha abençoar os nossos filhos. Não sei se estão perto de nossos irmãos aqui. O meu e de Ângela estão distante, mas nós colocamos os dois em Tuas mãos. Quero que o Senhor continue cuidando deles, dando sabedoria, e que eles possam continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Que o Senhor abençoe também cada esposa que está orando aqui pelo marido. Que em nome de Jesus esse marido seja abençoado por Ti, guardado, Senhor, de todo mal, e que esta irmã nunca perca a esperança de continuar falando do seu esposo para o Senhor, e que o Senhor, no tempo de Deus, no tempo certo, traga este teu filho para andar juntamente com esta irmã, e assim, Deus, eles dois possam estar preparados no grande dia da tua volta. Também abençoa este irmão que está orando por sua esposa. Cuida dela, dê, ó Deus, esperança para ela, e fortalece a fé deste teu filho, para que em nome de Jesus ele possa ver o retorno desta tua filha para os caminhos do Senhor também. Os nossos filhos, Senhor, talvez alguns irmãos estão aqui orando com o coração entristecido porque os filhos não fazem parte da igreja mais. Mas, Senhor, Tu diz para nós que tem 1000 maneiras de nos abençoar, maneiras das quais nós nem imaginamos. Cuida, Senhor, da vida para os nossos filhos, não somente física, mas da vida emocional e, acima de tudo, vida espiritual para eles. Que eles sejam como o filho pródigo, que eles voltem para os braços do Pai, e que haja uma festa na igreja, uma festa na família e, acima de tudo, uma festa no reino dos céus. Que o Senhor continue cuidando de todos nós, nos ajudando, Pai, como família, a estarmos preparados cada dia para andarmos sempre em Teus caminhos.
Nós te pedimos, Pai, porque nós acreditamos que o Senhor está ouvindo a nossa prece, a nossa oração. E nós fazemos esta oração agradecidos, e ela vai, nesta hora, assinada em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando a sua família, a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Nosso Pai Celeste tem 1000 maneiras de nos prover as necessidades das quais nós nem imaginamos. Quero falar com vocês aqui, vou dar um spoiler daquilo que eu vou falar. Vou conversar com vocês sobre a importância do amor na vida, as duas facetas ou características do amor no casamento, mesmo para aqueles que ainda não são casados, vai ser bênção, e as 3 atitudes importantes para preservar o amor no casamento, além de também no final da nossa existência, não sei se você já parou para pensar nisso, o que verdadeiramente vai importar quando chegarmos no final. Em 1 Coríntios capítulo 13, o verso 13, capítulo 13 de Coríntios é conhecido como o capítulo do amor, não é isso? Você conhece esse capítulo? E o versículo 13 diz para nós assim, ó: ora, pois, permanecem agora a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o quê? O amor. O amor, queridos, quando nós vamos falar do amor na Bíblia, nós vemos que o amor é um dos temas mais importantes da palavra de Deus. Quais são os grandes temas que nós encontramos na Bíblia? Por exemplo, a palavra ou tema da salvação, ele aparece 115 vezes na Bíblia, pelo menos na Nova Versão Internacional. Você vai encontrar a palavra salvação 115 vezes. Você vai encontrar a palavra verdade 135 vezes. Você vai encontrar a palavra fé, que é extremamente importante para nós, 259 vezes. E a palavra amor, você vai encontrar 567 vezes. A importância do amor. Só que tem também outras palavras que sobressaem, porque a palavra Deus, por exemplo, aparece 3.995 vezes na Bíblia. E a palavra Senhor aparece 7.479 vezes na Bíblia. A gente percebe que o amor é extremamente importante para todos nós. Os 10 mandamentos, eles são resumidos em 2. E os 2 grandes mandamentos falam exatamente de quê? Amor. Amor a Deus e amor ao próximo. O amor, queridos, é o maior dos dons. Agora, pois, permanece a fé, esperança, amor. O maior de todos é o amor. O livro de Romanos 13 diz que o resumo da lei ou o cumprimento da lei é amor. Então você percebe a importância do amor. Qual seria então o principal argumento para nós sobre amor? Quando você lê, por exemplo, 1 João capítulo 4, verso 8, que você conhece, esse verso, talvez até aprendeu quando criança na escolinha, lá nos diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O maior argumento para nós sobre amor é a própria personificação de Deus, o amor. O amor é o próprio Deus. A existência de Deus aqui na terra exemplifica o amor. Então, o amor é a própria definição de Deus. E isso é importante para nós. Agora, e o amor no casamento? 2 características do amor no casamento segundo a Bíblia. A primeira delas, queridos, se você quiser anotar aí, é esta bem aqui, ó, o compromisso. Casamento na Bíblia, antes de tudo, é o quê? Compromisso.
Casamento na Bíblia é visto como uma definição ali de aliança de Deus com Adão, aliança de Deus com Abraão, aliança de Deus com Noé. Então, o casamento, ele é representado como também aliança entre Deus, o homem e uma mulher. A Bíblia, ela usa o relacionamento entre marido e esposa, o marido e mulher, para representar também o relacionamento de quem? De Deus com o homem, ou de Deus com a sua igreja. Eis aí a aliança de Deus com a sua igreja, o casamento. Antes de qualquer coisa, queridos, primeira característica do amor no casamento é o compromisso. Compromisso que é feito em Gênesis 2:24, quando nos diz que o homem e a mulher deixariam quem? O pai e a mãe, e eles dois iriam se unir, e os dois iam constituir uma nova família, tornando-se os dois o quê? Uma só carne. Pelo menos 3 princípios deste verso de Gênesis 2, verso 24. 3 coisas importantes de Gênesis 2:24. A primeira delas, casamento envolve um homem e uma mulher. Amém, irmãos? Está escrito. É bem certo que hoje, infelizmente, está muito deturpado o princípio de casamento. Mas casamento, a Bíblia deixa muito claro que é entre homem e mulher. Primeira coisa importante deste verso. A segunda coisa, queridos, é que exige autonomia, independência. Diz a Bíblia, deixa o homem e a mulher, o pai e a sua mãe, e os dois agora eles vão unir-se e vão formar uma nova família. Isso pressupõe-se, sabe o quê? Que o casamento é entre 2 pessoas maduras, ou 2 pessoas adultas, ou 2 pessoas, como eu volto a dizer, maduras, que estão numa situação, sabe de quê? De independência dos pais. Independência de quê? Financeira, porém, principalmente, independência afetiva. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes acontece de algumas pessoas casarem e irem morar aonde? Junto com os pais. E você que já passou por isso sabe que não dá certo. Quando se fala deixar pai e mãe, que aconteceu com você que já é casado, se fala em cortar o cordão umbilical. Não é deixar de falar, não é deixar de dar atenção, não é deixar de amar. Mas agora você vai constituir uma nova família. E é importantíssimo que esta família agora crie independência. Os dois agora são uma só carne. Eles vão estabelecer agora um relacionamento duradouro, permanente, ou seja, nem pode passar na cabeça de alguém que casa a ideia de quê? De divórcio. Não pode passar. Tem pessoas, infelizmente, no mundo atual, que estão entrando em acordo familiar, unindo-se, para depois pensar em casar. Aí eles vão assim, vamos nos unir, vamos viver juntos, se a gente der certo, a gente casa. Mas esse não é o princípio bíblico. Princípio bíblico é o quê? Aí você, jovem que está aqui assistindo ou no YouTube, entenda que quando você começa a namorar, você já tem que começar a namorar pensando em casar. Mas como assim? Todas as pessoas que eu vou namorar, eu vou casar? Não, você vai casar com uma. E não quer dizer que você vai casar com a primeira pessoa. Mas você não pode começar um namoro pensando em quê? Simplesmente namorar ou aventurar. O namoro cristão começa para o quê? Casar. Todos vão dar certo? Não. É por isso que é namoro. É uma fase de conhecimento, de aprendizado. Para depois firmar um compromisso maior, que é o noivado, futuramente o casamento. Mas nós já começamos o namoro pensando em casar. É assim que funciona. Não é unir-se para depois casar.
no sentido de viver juntos, né? Como muitos casos a gente vê, infelizmente, acontecer hoje também. Se há uma área, queridos, de sua vida que Deus está muito interessado, esta área chama-se casamento. Amém, irmãos? Deus está muito interessado no teu casamento, demais. E não desista então do teu casamento. Pode ser a maior tempestade que aconteça no casamento, não desista. Nós vimos hoje o pastor falar de manhã sobre casamento, a importância desse elemento que Deus colocou lá no Jardim do Éden como princípio. As crises, elas virão, mas elas irão passar também. Desistir, muitas das vezes, é a primeira opção nossa, infelizmente. Mas não deve ser isso a nossa principal arma para resolvermos as situações. Deus, Ele nos dá condição para continuarmos perseverando. Deus quer que nós continuemos perseverando no nosso casamento, mesmo em meio às dificuldades que a gente enfrenta. Deus quer sempre o melhor para nós. Então valorize o que Deus valoriza. E o que é que Deus valoriza? Família. Você. E Ele quer salvar você. O amor no casamento, a terceira questão desse versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis, é que o amor no casamento, ele é consumado pela relação sexual, tornando-se, diz a Bíblia, os dois uma só carne. A relação sexual é a consumação do casamento e não o início do casamento. É por isso que os dois precisam primeiro casar para terem relação sexual e não vice-versa. Eis a importância. Se por um lado o casamento só é consumado depois da relação sexual, por outro lado, a relação sexual sozinha não é casamento. Você entendeu? Casamento é a consumação dele, é o ato sexual. Então, preste bem atenção aqui. Porque muitas das vezes alguns acabam enveredando no relacionamento sexual e são obrigados a casarem. E muitas das vezes alguns pais cometem, infelizmente, até alguns erros, forçando os filhos que ainda não são maduros o suficiente para constituir família, só porque eles cometeram o erro de cometerem ato sexual antes do casamento. E eu pergunto para você, é correto mesmo, e eu digo aqui, mesmo numa gravidez não desejada, se os dois não estão maduros para começar uma família, eles não podem começar uma família. Mesmo que isso aconteça, porque o casamento, a consumação é o ato sexual e não o início do casamento. E muitos são forçados a começar um casamento depois que erram, e todos nós erramos em algum momento também da vida, e eles são forçados a começar um relacionamento porque cometeram esse erro e acabam entrando num casamento sem maturidade, sem estrutura para isso, e aí o prejuízo é muitas vezes maior, tanto emocional como financeiro, físico e assim por diante. Então, nós precisamos cuidar deste aspecto também. E aí nós temos alguns exemplos bíblicos de casamentos bem-sucedidos, onde o compromisso é importante. A segunda característica de um casamento, queridos, no amor no casamento, é isso aí, ó, o romantismo ou o sentimento. A Bíblia apresenta uma dimensão altamente romântica do amor no casamento. Quando você vê aqui, a primazia é o compromisso, mas tem que haver também o romantismo ou o sentimentalismo no casamento. Outro detalhe importante, o romantismo é algo genuíno e autêntico do ser humano. E quando você vê, por exemplo, o livro de Cantares, o livro de Provérbios, você vai ver o quanto é romântico esses livros, principalmente o livro de Cantares. Mas o livro de Provérbios, no capítulo 5, verso 15 a 20, ele é até assim muito enfático no romantismo, no ato sexual, no carinho que a esposa deve receber do marido, o marido deve fazer nela, a esposa deve fazer no marido, a intimidade dos dois. O livro de Cantares, por exemplo, ele é um livro tão de intimidade, de relacionamento entre o marido e a esposa,
que alguns teólogos dizem que ele não deveria nem estar no cano sagrado, devido ao romantismo que existe no livro de Cantares. Mas é extremamente importante o livro de Cantares, que demonstra também a intimidade que Deus tem comigo e contigo, o nosso relacionamento com Deus. Depois você lê Provérbios capítulo 5, você vai compreender melhor isso aí. A diferença, queridos, entre os casais bem-sucedidos e os mal-sucedidos é que às vezes eles acabam invertendo. Os bem-sucedidos são aqueles que colocam o compromisso como primazia e depois os sentimentos. Os mal-sucedidos é que colocam primeiro o sentimento e depois o compromisso. Primeiro tem que ter o compromisso para que haja também o romantismo, o sentimento e assim por diante. E as 3 atitudes importantes para preservar o amor no casamento. A primeira delas, queridos, é essa bem aí, ó. Demonstração de amor. Demonstração de amor. E aqui eu recomendo, para que você possa entender melhor isso aqui, eu recomendo que você leia depois um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Depois você lê esse livro. Tem para casais, para solteiros, para adolescentes, para crianças. Todos nós temos 5 linguagens de amor. Palavra de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Todos nós temos. Uma das 5 é a principal minha. E a minha esposa sabe. E uma das 5 é a principal dela. E que às vezes não é a mesma minha. Então eu preciso apresentar amor não na minha linguagem, mas na linguagem dela. Porque o interesse para que eu apresente é que ela sinta-se amada. Então, se você conhece a linguagem de amor da pessoa que vive com você, você vai saber demonstrar amor com maior propriedade também. E vai atingir o coração dessa pessoa, demonstrando o amor de forma verdadeira e autêntica. Leia esse livro, depois você vai ver. Outra característica importante para que o amor permaneça é a aceitação. Às vezes nós queremos mudar o nosso companheiro, a companheira, o cônjuge. Entenda que todos nós temos defeitos. E nós não podemos entrar no casamento querendo fazer o quê? Mudar a pessoa que vive com a gente, porque ela tem criação diferente, educação diferente, veio de uma educação totalmente diferente da tua. E é com os defeitos dos outros que nós vamos aprendendo a ser melhores. É com os defeitos da minha esposa que eu vou aprendendo a ser melhor, e com os meus defeitos que ela vai aprendendo a ser melhor, e um vai ajudando a mudar o outro dentro do relacionamento. E o terceiro, queridos, que o pastor até comentou muito hoje pela manhã, não vou demorar, é isso aí, o perdão. Perdão, queridos, é para quem errou e não para quem não merece, por isso que é perdão. Então, em nome de Jesus, entenda que perdão é muito mais do que uma atitude mental, do que um sentimento, uma emoção, ou seja, é possível perdoar plenamente mesmo tendo raiva de alguém, porque não depende de você perdoar. O perdão, a Bíblia diz que é amar os inimigos. Perdão é uma atitude mental e não um sentimento. Eu e vocês precisamos ter uma atitude perdoadora, assim como Deus tem para com cada um de nós uma atitude perdoadora. E louvado seja o nome de Deus por isso, porque senão nós nem estaríamos aqui hoje. E é por isso que nós temos a graça, o perdão de Deus para nós, porque é uma atitude de Deus. Então perdoe. Perdão não significa você ter um sentimento favorável pela pessoa, significa você ter uma atitude favorável, ainda que um sentimento seja desfavorável. Tenha uma atitude mental de perdoar. É o que Deus deseja para nós, para que nós tenhamos o cuidado a cada dia com o bem mais precioso, que é a nossa família. Tem alguma irmã aqui que tem um cabelo bem grande, bem longo, igual uma pentecostal? Quem é? Cadê a irmã que tem um cabelo longo? Tem alguém aqui assim? Vem cá, minha irmã, por gentileza. Você que tem um cabelo longo. Deixa eu fazer uma pergunta, e eu quero fazer uma proposta para você. Pode vir aqui, por gentileza.
Tudo bom, minha irmã? Pode ficar mais aqui. Como é que é o seu nome? Madalena. Irmã Madalena. Todo mundo conhece a irmã Madalena? Gente boa, né? Olha aí, ó. Gente boa. Olha. O povo te ama aí, Madalena. Irmão, eu quero fazer uma proposta para você. Sabe o que é isso aqui? É uma máquina de cortar cabelo. Isso mesmo, você sabe. A proposta é a seguinte: você tem um cabelo bonito e longo, de longas datas. Você, minha irmã, você deixa eu cortar o seu cabelo? Ó, tá funcionando, ó. Você deixa eu cortar seu cabelo para ele ficar bonito assim, igual o meu? Hã? Essa máquina aí não. Mas assim, vai ficar só na zero. Você não deixa de jeito nenhum? Mas não assim. Pretende cortar, mas não assim, de jeito nenhum, ela disse. Agora eu tenho outra proposta, tá bom? Presta atenção. Você tem duas escolhas. A primeira é: você deixa eu cortar o seu telhado, que é o seu cabelo, para ficar bonito igual o meu, ou você deixa eu cortar os 10 dedos da sua mão. O que é que você decide? Eu acho que eu preferia os 10 dedos. Você prefere que eu corte os 10 dedos? Era de que ficar assim. Pela primeira vez a ilustração não deu certo. Porque onde eu passei, sempre diz assim: eu prefiro que corte o... Não, o cabelo. Irmão, o que é que vai acontecer daqui a 3 meses se eu cortar seu cabelo? Ele vai crescer. E se eu cortar seus dedos? Não vai crescer. E aí, quer que eu corte os dedos ou o cabelo? Aí dessa maneira é o cabelo, né? Irmã Madalena, obrigado. É isso mesmo, prefira sempre o seu cabelo. Tô brincando. Irmãos, prestem atenção aqui. Quando se tem uma situação ou algo que é reparável, cabelo, e algo que é irreparável ou irrecuperável, os dedos, geralmente a opção, a mudança é imediata. Decidir cortar o cabelo, mesmo que inicialmente ela não queria, mas depois já decidiu, porque com 3 meses o cabelo vai crescer, mas os dedos não. Você percebe que muitas das vezes a gente corre também na vida atrás de muita coisa que é telhado, cabelo, que é algo recuperável, em detrimento daquilo que é irrecuperável. Falando do que nós estamos conversando aqui com vocês, o que é irrecuperável? O que é irrecuperável do que nós estamos conversando aqui? O que é? O que é que eu falei para vocês aqui desde então? Não é sobre família? Quantos aqui foram criados com pais separados? Levanta a mão. Foi fácil para você viver separado do seu pai e da sua mãe? Ou da sua mãe? Meus pais me separaram de um do outro, eu tinha 10 anos de idade. E passei a minha vida toda praticamente separado do meu pai. Via ele, mas não é a mesma coisa. E você com certeza sofreu muito também por ter vivido assim. Não importa, querido, se vai constituir nova família ou não. Mas quando se tem uma separação no casamento, na família, é algo irreparável. O sofrimento vai ficar. Em detrimento daquilo que é telhado, cabelo. Você parou para pensar que às vezes a gente corre, por exemplo, atrás de negócios, da empresa, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a esposa, vai atrás de conseguir mais dinheiro, comprar uma chácara, fazer isso, fazer aquilo, e quando menos espera, os nossos filhos estão distantes, a esposa não tem mais o contato, a intimidade como tinha antes, porque você e eu às vezes não temos tempo. E aí o telhado vai sendo aumentado, e aquilo que é irreparável, o casamento, a família, é destruído, vai ficando de segundo plano. Quando Jesus voltar, queridos, nas nuvens do céu, Ele vai perguntar para você do telhado ou vai perguntar daquilo que é irreparável? Ele vai perguntar e cobrar você pelos negócios que você tem, pelo aquilo que você conquistou,
Ou vai perguntar cadê os filhos que Ele te deu? A família que Ele te deu para constituir? Quando chegar o último momento da tua vida, que você recebeu um diagnóstico, quem vai ficar do teu lado? É a tua família, os teus filhos? Quando você ficar bem de idade, que não conseguir mais andar por conta própria, quem vai abraçar você e dizer, pai, mãe, estou aqui contigo? É o teu filho? Porque tem muitos filhos que colocam os pais no asilo. Quando chegar o momento difícil da tua vida, quem vai estar do teu lado para bater no teu ombro e dizer, eu estou com você, não, vamos juntos aqui, vamos perseverar. Você já parou para pensar, quando chegar o último suspiro da sua vida, o que é que vai importar? Duas coisas vão importar. Não vai importar se você tem uma conta recheada no banco. Não vai. Não vai importar se você tem uma casa linda, maravilhosa, ou se você tem mais de uma. Não vai importar se você andou de avião uma vez, ou nunca andou, ou talvez até tenha um avião. Sabe o que vai importar? A primeira coisa, essa bem aqui, ó. Se você está bem com Deus. Primeira coisa. Se você estiver bem com Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa que vai importar. E o que vai importar em segundo lugar, se chegar o último momento da minha vida? Isso aqui, ó. A família. Se chegar o último suspiro da minha vida e eu estiver bem com Deus e bem com a minha família, os meus filhos comigo, minha esposa comigo, eu vou olhar e vou dizer assim, valeu a pena tudo o que eu vivi. Porque o que tem para frente é muito maior e muito melhor do que o que eu já passei. Duas coisas: Deus e a tua família. Portanto, priorize aquilo que Deus prioriza. Família. Deus prioriza a família. Então perca o mundo, mas ganhe a sua família. Eu não estou hoje no ministério pastoral ativamente, e eu louvo a Deus por isso, porque no tempo que eu estava totalmente dedicado ao ministério, os meus filhos e a minha esposa quase eu os larguei, quase eu perdi. Hoje eu tenho a esposa trabalhando lado a lado comigo e os filhos estudando num bom colégio, porque Deus tem cuidado deles e de mim. Mas foi preciso eu passar pelo vale, pelo sofrimento, quase perda da família, para poder entender que nem mesmo o ministério pastoral é mais importante do que a minha família. Os filhos já estavam pensando até em sair da igreja, com 10, 11 anos de idade. E eu louvo a Deus por eles estarem bem hoje também. Priorize o que Deus prioriza. Ele prioriza a sua família e Ele quer salvar a sua família. Quantos querem ir para o céu com a sua família? Levanta a mão, fique em pé e vamos orar ao Senhor. Que Deus continue cuidando da nossa família, em nome de Jesus. E que o amor no lar cresça cada vez mais, para que a gente possa alcançar a eternidade com o Senhor. Irmã Madalena, continue firme, cuidando da sua família, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nossa família, tem cuidado de todos nós. E nós louvamos o Teu nome pelo amor que o Senhor tem também por cada um de nós. Obrigado porque o Senhor é o próprio amor. E nesta hora nós colocamos a pessoa de Cristo para ser o nosso intercessor e nos ajudar abençoando a nossa casa, o nosso lar, abençoando tudo o que temos e o que somos, para que pelo poder de Cristo, em nome de Jesus, a nossa família, no dia da Tua volta, nós possamos apresentá-la ao Senhor. E que assim possamos subir para as mansões celestiais e vivemos por toda a eternidade contigo. Nós te pedimos estas bênçãos agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém.